saber que há 4 anos essa pessoa foi sócia de uma empresa e que há uma execução contra essa empresa e que, portanto, pode-se fazer a penhora sobre esse bem que eu estou adquirindo. E mais ainda, a jurisprudência entende que a alienação, nesse caso, seria não em fraude de credores, mas sim em fraude de execução, se a ação já está pendente no momento que é feita. E normalmente a ação já está pendente, porque a execução começa 5 anos depois. Portanto, o processo de conhecimento é de 95, tenta-se penhorar bem da empresa, não se consegue, depois é que se passa ao sócio, e nesse meio tempo o sócio aliena um bem, esse bem é registrado em nome de um terceiro, e esse terceiro pode transferir esse bem para uma 4ª pessoa, e essa 4ª pessoa é que um belo dia é surpreendida por um oficial de justiça dizendo que o bem está sendo penhorado. Isso tudo, em grande medida, por quê? Porque ainda não se deram conta, muitos, de que, a partir da reforma de 94, do Código de Processo Civil, a penhora adquiriu um procedimento, passou a ter um procedimento novo. A redação que foi dada ao artigo 659, parágrafo 4º do Código de Processo Civil é claríssima, justamente para evitar esses problemas. A penhora se faz por meio de auto de penhora e registro ou averbação no cartório de imóveis, no registro de imóveis. Portanto, antes dessa formalidade, a averbação ou registro da penhora, a inscrição, como tecnicamente se chama no âmbito da Lei de Registros Públicos, a inscrição da penhora no registro de imóveis é ato constitutivo da própria penhora. Enquanto não há a inscrição, não há penhora aperfeiçoada. E daí porque a alienação que ocorra não é por si só ineficaz. Poderá ser na hipótese de fraude de execução, mas nesse caso será preciso provar os pressupostos da fraude de execução, ou seja, a insolvência por conta daquela alienação. Mas vejam que, a rigor, a partir da reforma, não se pode falar em penhora perfeita e acabada antes da inscrição do gravame no registro imobiliário. E isso, repito, seguidamente não é feito. Faz-se a penhora, faz-se o auto de penhora no processo e para-se, prosseguindo-se depois com todos os incidentes. E, naturalmente, isso cria uma infinidade de problemas, pesando, inclusive, terceiros que agiram com toda a boa-fé. Vejam, portanto, que o quadro na execução de sentença é o pior possível, é o mais tenebroso possível. E digamos isso como deve ser dito, porque no processo de conhecimento, e é isso que parece o legislador não levar em conta, no processo de conhecimento, de um jeito ou de outro, se chega ao fim, até por uma razão muito simples. O processo de conhecimento lida com um juízo, simplesmente, com um enunciado abstrato, a formulação do dever ser. E isso, por mais morosa que seja a atividade judiciária, um dia se alcança. Mas o processo de execução lida com a transformação da realidade, ou seja, aquele juízo que resultou do processo de conhecimento deve se converter em uma realidade. Ora, enunciar o dever ser é mais fácil do que transformar a realidade. E é esse o problema com o qual se depara o juiz na execução de sentença. E por isso, no processo de conhecimento, mais dia, menos dia, se chega ao final. Muitas vezes, um final ruim, um final horroroso. Mas, como já se disse certa vez, é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. E o processo de execução hoje, infelizmente, parece que é um horror sem fim. E é isso que precisa mudar. Com algumas mudanças da legislação, mas muito
também com mudança da jurisprudência. Essas eram as singelas considerações que eu tinha a trazer, esperando não os ter cansado muito e colocando-me à disposição para que possamos prosseguir com os debates. Muito obrigado. Agradecendo então ao professor Estevão Mallet pela brilhante exposição, passamos a aguardar as formulações de questões, onde certamente as questões práticas serão enfocadas. Eu gostaria rapidinho confirmar as palavras do doutor Estevão Mallet a respeito da dificuldade enorme que nós encontramos na execução. Hoje, o cliente fica decepcionado, desacreditado da Justiça do Trabalho devido às inúmeras dificuldades do processo de execução. Nos últimos 10 anos, a minha advocacia tem sido 90% nessa área. Eu fiz uma estatística desses 2 anos e tenho tido uma perda de 30% a 40% dos processos. É o famoso ganha, mas não leva. Essa situação é uma situação difícil e a prova do interesse está aqui na audiência aqui presente. Estamos hoje aqui então para tirarmos as dúvidas e encontrarmos alguma solução melhor. Tá, então, formulando a primeira questão, qual o fundamento legal para o juiz proferir a decisão homologatória dos cálculos? São várias questões. Vamos por todas. O fundamento é o próprio artigo 879 da CLT, considerando ainda que pressuposto para a execução, para o início do processo de execução, é a existência de um título que seja líquido, certo e exigível. E esse título se torna líquido quando há um cálculo homologado, portanto uma conta definida. Segunda questão, vou tomar a liberdade de responder. Está perguntando qual o fundamento legal em que o juiz se apoia quando determina 5 dias para reclamar a pagar o valor homologado. Não há fundamento, é uma questão de praticidade, uma tentativa de se intimar a reclamada pela imprensa, evitando-se a morosidade do processo de execução. Terceiro, o artigo 879 da CLT trata apenas da forma de liquidação? Não, trata também da possibilidade de discussão dos cálculos, né, da possibilidade de abertura de oportunidade para que as partes se manifestem sobre a conta ou com decisão, para que haja decisão imediata a respeito do valor definido. Tenho a impressão que a quarta questão está ligada à anterior. Diz que se o artigo 880 já segura um prazo de 48 horas para depósito, para que, acho que é essa a questão, né? Por que dá mais 5 dias ou anteriormente? Em relação à primeira pergunta, eu não vi dispositivo algum que determine o juiz dar a sentença homologatória. O 879 fala da forma de liquidação. O 880 já fala na execução de prazo de 48 horas. As duas coisas eu não sei onde encontrar. Onde determina que o juiz tem que dar aquela sentença e aonde que ele se apoia para dar o prazo de 5 dias. Esse prazo de 5 dias realmente não existe, mas a economia processual justifica, porque a expedição do mandado é mais complexa do que a mera intimação, e muitas vezes algumas vezes a mera intimação permite a satisfação, exatamente, porque alguns não têm interesse na expedição do mandado e de imediato solicitam a guia para a realização do depósito. E com isso evita-se uma demora, porque o mandado expedido é preciso ir para o oficial. Chega no oficial, é preciso que ele tenha a oportunidade de dar cumprimento ao mandado. Isso faz com que muitas vezes... Há um índice grande, sim, de liquidação com essa simples intimação. Qual a diferença? Aqui parece que é uma questão prática que vai interessar bastante, assim como as demais. Qual a diferença entre embargo de execução e embargo da penhora? E qual o objetivo específico de cada um? Bom, isso existe uma literatura muito grande sobre essa distinção. Aliás, eu vejo que há um interesse muito grande, às vezes, com relação aos aspectos da linguagem. Eu digo isso
por conta de eu vi páginas e páginas escritas sobre procedimento sumaríssimo ou procedimento sumariíssimo com um I a mais. O procedimento é ruim com I ou sem I, não muda nada. E aqui nos embargos à penhora, também não há essa preocupação. Certamente alguns juízes preciosistas vão dizer que aqui a medida não era embargos à execução, sim embargos à penhora, ou não era embargos à penhora, e sim embargos à execução. Mas num processo em que a simplicidade deve ser a tônica, em que há jus postulandi, exatamente, se no processo civil não se chega a esse extremo de trancar a ação por um erro na sua denominação, fazer isso no processo de trabalho, na minha opinião, constitui um verdadeiro crime. E por isso eu ponho de lado essa distinção entre embargos à execução e embargos à penhora. Não há prejuízo. Absolutamente nenhum. Absolutamente. A nomenclatura não prejudica em nada. Não pode prejudicar. Numa aplicação sã da lei. A doutora Maria dos Anjos está perguntando qual o número da instrução normativa que manda fazer depósito para pagar a petição. É o contrário. A instrução diz que não é exigível o depósito com agravo de petição, salvo se no julgamento da impugnação à sentença de liquidação for elevado o valor da condenação. Aí sim, fora dessa circunstância, não é exigível o depósito, é o que diz claramente a instrução normativa, salvo erro número 3. Doutor Laerte Silva, eu estou puxando um pouco, tem muita pergunta para a gente explorar bastante o professor Zé Mané. A providência do registro da penhora no cartório, objeto de um artigo do professor Zé Mané. Providência do registro da penhora no cartório de imóveis é da parte credor ou cabe requerer mandado? Quer saber se é uma providência do interessado ou é ex-ofício do juiz? Não, o juiz pode impulsionar a execução de ofício e, portanto, pode também tomar todos os atos, inclusive o registro da penhora, para evitar incidentes necessários, como alegação de que adquiriu de boa-fé, tudo isso fica afastado. Não o fazendo, o interessado deve tomar providência. Até para salvaguardar os seus direitos. Qual a solução para reclamações onde a reclamada é uma empresa offshore, tendo em vista o grande número de empresas nessa condição atualmente? Bom, na verdade, isso é descobrir quem são os sócios e se é que isso é possível e então, desde logo, colocá-los no polo passivo. Agora, muitas vezes, dá para identificar quem administra concretamente a empresa, quem é, na verdade, a empresa no país. E, portanto, diante do princípio da primazia da realidade, que tem tanta importância no direito do trabalho, o juiz não pode deixar de responsabilizar aqueles que ostensivamente atuam como titulares da empresa. Se preocuparem, é o que falta agora o juiz dizer, que o reclamante deve ir às Ilhas Virgens Britânicas para trazer a documentação dessa empresa demonstrando que aqueles são os titulares do negócio. Isso é inaceitável. Portanto, diante da primazia da realidade, verificar quem é o gestor, o titular, é aquele que ostenta a condição de empresário e responsabilizar essa pessoa. Doutora Arlene está querendo saber alguma coisa sobre exceção de pré-executividade. Pergunta bem genérica, acho que... Eu creio que a exceção de pré-executividade é algo que nada tem de excepcional ou de extraordinário e constitui uma mera decorrência... É cabível do processo de trabalho? Sem dúvida nenhuma. Uma mera decorrência da teoria geral da ação. A ação tem, como nós sabemos, determinadas condições e o processo tem também os seus pressupostos. Se estão ausentes os pressupostos processuais ou as condições da ação, ninguém discute que o juiz pode, de ofício, indeferir a petição inicial ou extinguir o processo sem julgamento do mérito. Pois bem, quando se pensa em processo, não se deve pensar apenas em processo de conhecimento, porque o processo de execução também é processo e, portanto, o processo de execução também tem condições da ação e pressupostos processuais. E, portanto, quando estão ausentes essas condições, isso pode ser apreciado de ofício sem que esteja seguro o juízo. Agora, é preciso cuidar. Não se pode transformar o incidente de exceção de pré-executividade em panaceia, portanto, em pretexto para não garantir a execução. Por exemplo, se o título é líquido, certo e exigível, o meio de impugnar a sentença de liquidação é
a apresentação de embargos à execução. Portanto, eu não posso, em exceção de pré-executividade, dizer que os cálculos estão errados, desde que o título tenha a sua liquidez. Agora, se está ausente uma condição da ação ou um pressuposto processual, aí não há a menor dúvida de que eu posso estudar essa matéria em exceção de pré-executividade. Vou dar um exemplo que ocorreu comigo concretamente há pouquíssimos dias. Havia um processo que estava se desenvolvendo, houve o trânsito em julgado e nesse meio tempo se começou, com o trânsito em julgado, se começou a liquidação de sentença, uma liquidação muito morosa e simultaneamente se ajuizou uma ação rescisória. No momento em que foi homologada, eu estou simplificando um pouco, o processo é mais complexo. No momento em que foi homologada a conta e, portanto, que se tornou líquido e certo o título e, portanto, que iria ser expedido o mandado de citação para dar início ao processo de execução, foi rescindida em parte a sentença com o acolhimento da ação rescisória. Aqui é evidente que essa matéria pode ser suscitada de imediato antes mesmo da expedição do mandado. Por quê? Porque com a desconstituição parcial da condenação, aquela liquidação deixou de ter fundamento e o título já não é mais o mesmo e, portanto, não é líquido. Logo, é preciso fazer nova liquidação. E, nesse caso, a matéria não precisa de embargos para que o juiz a aprecie e indefira aquela execução, determinando uma nova liquidação. É um exemplo que me ocorre, com o qual eu tive que lidar há poucos dias e que mostra a aplicação correta desse instituto. Pergunta interessante. Doutora Alessandra Lambert. Enunciado 236 que determina a sucumbência dos honorários à parte vencida no objeto da perícia. Pois bem, a reclamada deverá ser sempre responsabilizada, ainda que os cálculos do perito se aproximaram muito mais do seu do que do reclamante? Não, isso é um mal veso que existe no processo de trabalho, de achar que o reclamante é irresponsável. Na verdade, o que se diz é isso. Eu me lembro de um julgado do Tribunal de São Paulo que me deixou transtornado quando a ementa dizia o seguinte: é de boa lógica e é mesmo evidente que o reclamante não pode nunca praticar ato protelatório, porque o reclamante tem interesse na rápida solução do processo. Isso é de uma falta de visão impressionante, porque muitas vezes o reclamante tem interesse na celeridade do processo, mas não naquele incidente específico. Por exemplo, quer ganhar mais tempo para preparar o recurso e apresenta embargos de declaração que são protelatórios. É preciso afastar essa ideia de que o reclamante não pratica atos protelatórios, de que o reclamante não abusa do seu direito e não age de modo desleal. E justamente nesse campo da liquidação, isso ocorre. O reclamante apresenta um cálculo de 250 mil, a empresa apresenta um de 22 mil. Isso vai à perícia e o cálculo a que se chega na perícia é de 24 mil reais. Não tem o menor sentido onerar o reclamado, que apresentou cálculos muito mais leais e muito mais corretos, com o pagamento desses honorários. Sucumbente no objeto da perícia é o reclamante, portanto, ele deve arcar com os honorários, na minha opinião. O princípio da razoabilidade. Claro. Aliás, até porque o contrário estimula. O reclamante vai sempre, então, apresentar um valor mais alto, já que ele não perde nunca. O doutor Mauro vai me ajudar, se necessário, porque eu não entendi muito bem. Vamos ver se eu entendi bem. Há uma execução definitiva contra determinada empresa e existe uma execução provisória contra a mesma empresa, onde nesta última há garantia de penhora em dinheiro. Posso requerer execução definitiva, penhora daquele valor que se encontra depositado na execução provisória? Não, de jeito nenhum, porque enquanto não há concurso de credores ou falência, a ordem das penhoras deve ser respeitada. Portanto, a primeira penhora prefere as subsequentes. A não ser que se instaure o concurso. Uma das consequências do concurso é o desaparecimento das preferências e a instauração do juízo universal. Enquanto isso não se der, a ordem de preferência de cada penhora será respeitada. Bom, aqui uma questão prática e realmente, doutor Wilson, como fazer quando o bem imóvel a ser penhorável está somente no contrato de gaveta e a pessoa declara o imóvel na declaração de imposto de renda, mas não registra no cartório?